Olá pessoal, Daniel por aqui, como é que vocês estão? Vamos iniciar uma série de vídeos mostrando especificações que a gente utiliza no Revit para desenvolvimento das plantas básicas de um projeto de arquitetura. A gente vai falar sobre planta baixa, implantação, localização, as similaridades entre elas, como solucionar as questões de cada uma dessas plantas, variações e dificuldades que a gente encontra no desenvolvimento delas, dicas e tudo que envolveu o desenvolvimento de planta de um projeto básico de aprovação. Falaremos de corte, de fachadas e os outros elementos que também envolvam o projeto legal. Espero que vocês gostem dessa série que a gente vai fazer e vamos lá estudar. Olá pessoal, e hoje vamos começar a nossa aula sobre plantas baixas, fluxos e dicas de como desenvolver ela dentro do Autodesk Revit. Meu objetivo com esse vídeo não é trazer para vocês os elementos completos de uma planta baixa, não é uma aula de desenho técnico, mas eu vou relembrar alguns elementos importantes e como a gente aplica ele dentro do Autodesk Revit. Então, em termos gerais, a gente pode classificar das seguintes formas, tá? O projeto é desenvolvido em estudo de viabilidade, estudo preliminar, projeto legal, projeto executivo. Isso são as grandes fases de um projeto. Dentro desse projeto a gente tem vários elementos e eu trouxe os que são muito mais voltados para as plantas. No estudo de viabilidade a gente precisa iniciar com dados e informações. Esses dados vão ser embutidos dentro de um modelo BIM, um modelo Revit. Esse modelo ele vai acontecer normalmente no estudo preliminar, ou seja, no momento em que a gente começa a modelar os elementos, seja em 2D, seja em 3D. Com a modelagem do elemento pronta, a gente inicia os projetos legais e executivos. E aqui em projetos legais, dentro da norma de desenvolvimento de projetos, a gente poderia dizer que esse projeto legais é dividido, digamos, em anteprojeto, projeto básico e projeto legal. Os três estão embutidos aqui dentro dessa fase de projetos, tá? O projeto legal especificamente é aquele voltado para a prefeitura. O anteprojeto é o que nós chamamos de projeto arquitetônico concluído. O projeto básico, a gente já tem um projeto arquitetônico com elementos das outras disciplinas. E depois disso a gente chega para um projeto executivo. O manual de escopo da ASBEA, ele inclusive fala de um pré-executivo. O executivo é onde o projeto ele é detalhado junto com todas as disciplinas e existe a compatibilização completa do projeto. A gente vai estar trabalhando aqui no projeto legal, tá? Que também seria anteprojeto e poderia ser projeto básico, tá? Cada um com seus elementos específicos, mas eu vou focar no projeto legal, que é o clássico entregue a instituições públicas como prefeituras, corpo de bombeiros, entre outros. Tudo bem? Depois que o projeto está modelado, seja em 3D ou em 2D, ele precisa ser detalhado com elementos específicos que são pedidos pelas instituições públicas ou pelo cliente final, aquele executor da obra. Os elementos mais clássicos para a prefeitura, e varia de um canto para o outro, são plantas de situação, que também pode ser chamada de planta de localização, tá? Plantas de implantação, planta baixa, cortes, elevações e coberturas. Essas três podem variar de acordo com o município, tá? Mas em termos básicos, a gente tem uma planta que podemos chamar de implantação, que é a edificação dentro do seu terreno e como ela se posiciona. Em termos práticos, a função dessa é para que o executor consiga colocar a edificação. Planta de localização ou situação, que mostra o terreno no entorno. A gente mostra esse terreno inserido no contexto urbano. Então tem esses dois nomes para planta de localização ou situação. Mas já vi locais em que situação se mistura com implantação, isso é uma questão técnica que pode variar. Depois dela, a planta baixa, que representa a edificação em um corte horizontal, normalmente entre 1,20 m e 1,5 m. A gente tem os cortes, que são cortes verticais, lâminas verticais olhando, normalmente um corte longitudinal no eixo mais longo, um corte transversal no eixo mais curto do projeto. Elevações são vistas externas da edificação, normalmente sem muro, mas pode ter elevações com muro também, a depender de como você vai representar esse projeto. Em plantas de prefeitura, normalmente é colocado com muro, mas você pode ter uma elevação do muro e uma elevação vista depois do muro, por exemplo. E plantas de cobertura, que representam os elementos de drenagem horizontal mais elevados da construção. Okay? Eu não vou entrar em muitos detalhes do projeto executivo, mas em termos básicos, depois que a gente sai do projeto legal,
e entra no projeto básico e vai migrando para o executivo, a gente começa a trazer para a planta baixa, também para as outras, tá? Detalhes, especificações e compatibilizações. Detalhes são elementos muito específicos em que você precisa clarear como aquilo vai ser executado. O que eu chamo de especificações aqui são as plantas específicas de cada uso, como, por exemplo, uma planta de paginação de piso, uma planta de drenagem, uma planta de mobiliário, uma planta de alvenarias, uma planta e vai variando de acordo com os usos, tá? E as compatibilizações são plantas específicas onde você junta vários elementos construtivos, várias disciplinas e coloca elas detalhadas de forma integrada, às vezes uma com outra, por exemplo, arquitetura e estrutura, às vezes várias juntas, às vezes todas. Okay? Então vamos focando aqui no projeto legal e a gente vai mudar de fase. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje específico é a planta baixa. Eu vou buscar fazer esse vídeo de forma contínua, mas pode ser que eu precise dividir ele em mais de um vídeo, porque eu não pretendo colocar vídeos muito longos dentro do YouTube, tá? Então pode ser que a gente divida esse vídeo em mais de um, mas é uma aula contínua toda focada em planta baixa. E vamos começar com o que a gente pode chamar de elementos gerais da planta baixa, ou seja, os elementos que não podem faltar dentro de uma planta básica clássica ou aquela planta que você faça em croquis mesmo que seja à mão. Tá? Os elementos mais clássicos que a gente vai encontrar na planta baixa são paredes, aberturas. As paredes vocês sabem exatamente o que são as divisões que podem ser divisórias de alvenaria ou de qualquer outro elemento, mas são elementos que separam os ambientes. Tá? Podem ser de piso a piso, elas podem alcançar 2 pavimentos, ou podem ser paredes pequenas como muretas de jardim. Abertura, que são as passagens das pessoas entre os ambientes. Essas passagens podem ser permitida a passagem ou permitida apenas a visão, como por exemplo uma pérgola vertical, uma porta, uma janela, entre outras coisas. É necessário que tenha uma definição dos espaços, então é preciso saber cada espaço, qual a sua função e seu uso. Níveis de construção, eu preciso dizer se em cada nível, cada elemento onde se encontra. E normalmente para isso a gente encontra um zero. Né? A gente tem as cotagens, que são as medidas gerais do projeto, para que seja possível a sua construção. Detalhes dos componentes específicos que a gente precisa mostrar como serão construídos. E mobiliários, aí já entra a questão se entra mobiliários ou não, e quais mobiliários, vamos chamar assim, né? Quais elementos fixos precisam existir dentro da planta baixa. A gente vai ter elementos e detalhes, mas a gente fala posteriormente. Então, focando no projeto, eu vou abrir agora o Revit. Vamos falar das paredes. Aqui temos uma prancha completa de um projeto para execução para a prefeitura. Tá? Ela tem um carimbo específico do escritório. E aqui a gente pode ver a planta baixa nesse canto superior. Normalmente ela fica aqui, tá? Aqui embaixo a gente tem a planta baixa do primeiro pavimento. Eu gosto de colocar uma sobre a outra, ou às vezes lateralizada, dependendo da prancha, como vai ocupar. Do lado de cá a gente tem a implantação, tá? Que mostra a edificação dentro do terreno. Aqui mais para baixo a gente tem uma planta de cobertura e à direita uma localização ou situação que mostra a edificação em seus entornos. Então a gente tem um projeto aqui e os vizinhos mostrando as ruas, as localizações, tá? Na segunda planta, na segunda prancha, eu não consegui colocar todas em uma única prancha. Normalmente eu gosto de usar minhas pranchas em 1:50. Porque em formato 1:50 eu consigo cotar de forma apropriada. Mas se for necessário, a gente coloca em formato 1:100. Normalmente uma prancha só, A0 ou A1, consegue capturar todas as vistas. Tá? Então aqui a gente tem o corte com a vista frontal. Esse corte foi o que eu usei para apresentar uma aula sobre materiais, então ele está em modelo realista, mas não é assim que a gente apresenta, tá? Aqui um corte longitudinal do projeto, mostrando como ele está funcionando. E aqui uma fachada apenas a externa, como eu farei aqui, eu tenho um muro, mas a edificação está lá atrás. Eu precisei de uma fachada lateral, porque o terreno é de esquina. E aqui a gente tem também um muro e a edificação lá ao fundo, tá? Nós vamos lá direto para a planta baixa. Quando a gente abre a planta baixa, eu posso localizar ela aqui no meu navegador, lá em cima. Eu posso simplesmente procurar ela aqui na minha lista, ó, térreo, e abrir com 2 cliques. Eu vou vir aqui em cima, ó, e clicar nesse botão para fechar todas as outras janelas e ficar só com a planta baixa. E vamos aos primeiros elementos, as paredes. Tá? Paredes não tem muito mistério, tá, gente? Uma dica que eu vou dar para paredes quando vocês forem desenvolver. Quando estiverem criando suas paredes, botão direito, criar similar. Eu sugiro que vocês construam da seguinte forma. Eu vou abrir aqui essa prancha, porque aí eu consigo construir ao redor. Então, quando vocês estiverem construindo o limite do terreno, eu sugiro você fazer um quadrado ou uma linha, a depender do formato do terreno.
e sempre utilizar a face de acabamento externa. Então, eu pego aqui o terreno, jogo para cá, perceba aqui, ó, que eu estou pegando a parte externa. Se eu apertar a barra de espaço, ela vai girar para abrir para fora, mas normalmente a gente vai estar desenhando na face externa. Então, eu clico limitando o meu projeto, clico numa das paredes, posso mudar aqui a posição da cota, tá? Ó, vou mudar essas duas posições, e aí eu vou dizer, por exemplo, meu terreno com 25. Não vou fazer tão grande não, tá? Para não ficar enorme na tela. Então, terreno aqui com 10, por exemplo, por 5. Tá? Esse 5 é interno, tem que ter muito cuidado com isso para que você não erre as posições. Pegando novamente, 5 metros. Então, aqui um terreno de 5, ativa a cota, por 7,70, ativa a cota. Na verdade, seria aqui, aqui. Tá? 5 por 10. E aí você tem os muros. Esses muros sempre ter cuidado para que eles não comecem do térreo para o primeiro pavimento. Eu sempre sugiro começarem ele em um nível abaixo do térreo. Então, normalmente, para níveis eu tenho alguns, mas eu mostro já para frente. Mas ele sempre começando no nível abaixo do térreo, já que o térreo vai ser normalmente mais elevado que a implantação. A implantação eu trato como sendo o nível do meio fio, tá? Outra dica que eu posso dar para vocês é na hora que vocês estiverem construindo a edificação aqui dentro, então novamente botão direito criar similar, sempre criar da face de acabamento externa. E eu sugiro que vocês separem as paredes em pelo menos 2 tipos simplificados. Um tipo chamado parede externa e um tipo chamado parede interna. Por que isso? Porque normalmente as paredes externas, elas não começam no nível térreo, elas vão abaixo. E as paredes internas normalmente começam no nível térreo. Isso vai lhe ajudar muito no seu fluxo de trabalho para deixar um projeto mais bem acabado, mais bem detalhado e até um quantitativo mais preciso. Então, ó, face de acabamento externa, você desenha a edificação, tá? Externa, como ela for, do jeito que ela for. Você desenha as partes que tiverem externas aqui, ó, vou dar um TR nessas duas. Depois você cria ela e coloca uma outra parede, por exemplo, a interna. Então aqui eu tenho uma interna genérica. Então a interna pode ser criada na linha central da parede, a depender do modelo. Então, ó, interna linha central. Percebam que eu tenho 2 paginações diferentes para as duas, para ficar claro dentro do meu projeto. E aí vocês separam mais apropriadamente o projeto. Tudo bem, gente? Essas são as dicas básicas que eu tenho para trazer sobre paredes. Vamos ver agora os outros elementos da planta baixa. Próximo deles, aberturas. Vamos lá para algumas dicas de aberturas. Aberturas, quando a gente fala, normalmente são aberturas horizontais que permitem passagem ou visadas do ser humano. Então a gente estaria falando DR de portas. Vou pegar uma porta pequena aqui, porque essa é gigante, né? Vou pegar essa portinha aqui, 60. Ó, então a gente está falando de portas internas ou portas externas, tá? Que permitam a passagem do ser humano, de pessoas ou de objetos. A gente está falando de WN, janelas, tá? Então a gente tem janelas aqui, eu vou colocar 1,10 m. Então janelas. Mas a gente também poderia estar falando de frestas de pergolados. Então vou criar uma parede aqui, ó. Essa parede vai ser de concreto. Vamos ver se eu tenho alguma parede de concreto. Parede externa, genérica. Eu não tenho aqui, ó. Eu vou usar esse tapume aqui, mas não seria ele, né? Parede externa, pintura, osso. Tá, essa aqui, ó, bloco, osso. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um brise aqui, ó. Um brise aqui colocado, esse brise tem 50, a distância seria essa mesmo. Então, ó, vou colocar esse brise a essa distância aqui. Então, gostei, tá longe, 0,20. Pronto, tá bom. Copiar, pego aqui como cópia e, ó, vou repetindo o elemento do brise. Ok? Então isso aqui também são aberturas, como elas funcionam. Uma outra forma de abertura que a gente tem no projeto são vãos, portas, tá? Então deixa eu ver se eu tenho ainda aqui carregado a minha abertura. Como é que eu faço a abertura? Não tem. Então uma forma de fazer essas aberturas passagens é com a família de aberturas. Eu vou carregar ela no Revit, vai abrir aqui a janelinha, ó, tá? Essa família, ela é de aberturas. Vamos ver se eu tenho aqui dentro. Não tem nada aqui. Eu vou procurar minhas aberturas então na minha biblioteca. Um minuto. Ok, de volta. Aqui a gente tem minhas portas, tá? E aqui eu tenho aberturas. Essas aberturas têm algumas formas carregadas automáticas no Revit. Percebam que algumas delas aqui ó, tem moldura, outras não tem moldura, algumas são em arco.
Eu vou abrir essa aqui, ó, com moldura, tá? Ela estava no Revit 20 e vai ser carregada. E ela está como modelo genérico, então, ó, CM. Normalmente o Revit traz ela como modelo genérico, por quê? Porque teoricamente você não tabelaria, mas eu acho que ela deveria ser porta. E é fácil de editar isso, edita família. Na hora que a família se abrir, você vem nessa opção aqui e muda para porta. E aí ela vai se tornar porta lá, tá? Então, percebam que tem uma abertura, você pode editar as medidas dessa abertura, ó, normalmente, tranquilo. E ela funciona muito bem, tá? Outra forma que eu tenho de abertura é utilizando parede, WA, e aí você não vai tabelar junto com porta. Essa parede, eu criei uma parede cortina aqui, ó, chamada abertura. Essa parede cortina, ela basicamente, ela tá como exterior, mas poderia ser interior. Ela tem painéis vazios, ou seja, nenhum elemento de painel, não tem nenhum elemento de montante e ela não tem paginação. Então, olha só, eu venho aqui nesse ponto, ando com ela daqui para cá e ela me cria essa abertura. Sempre lembrando, gente, de colocar não conectado com o tamanho dessa abertura. Eu gosto muito dessa, funciona muito bem para mim, tá? E é isso. Deixa-me ver outros elementos de abertura. Janelas, tá? Além de janelas, a gente pode ter também cobogó, certo, gente? Eu tenho um cobogó aqui que eu fiz como janela, então eu coloco esse elemento, eu coloco ele a 1,10 aqui. Coloco esse elemento de cobogó aqui, coloco esse elemento de cobogó aqui, tá? Isso aqui, deixa eu ver, o nível de detalhe tá alto, mas ele não tá aparecendo. Eu acho que é por causa da altura. Vou botar aqui 1,5 m. Não, deixa eu ver, 1,20 m. Não tá aparecendo, deve ser alguma edição que eu fiz no cobogó. Mas tá lá, ó. Normalmente eu pegaria esse cobogó aqui, ó, colocaria um ao lado do outro, tá? E aí depois eu viria aqui com corte, ó, vista, corte. Faria um corte aqui, ó. Olhando para o elemento da parede, tem os dois cobogós lá, ó. E aí eu posso copiar esses elementos pegando daqui para cima, tá? E aí eu teria elementos de cobogó bonitinhos. E se eu vier alterar eles alteram o elemento cobogó específico, tá bom? Eu acho que de abertura são essas as mais clássicas que a gente vai ter dentro do Revit e como eu executo elas. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora nos próximos itens. Definições de espaços, como são feitas no Revit, tá? O que são definições de espaços? Basicamente são esses nomes que são criados com o atalho RM do Revit. RM, ele fica aqui, ó, arquitetura ambiente, tá? Na hora que eu criar esse ambiente, eu vou clicar aqui de novo, ó, RM. Perceba que ele já vai vir para uma janela onde, se eu criar um ambiente, ele já vai colocar eles automáticos, tá? Ou seja, quando eu fechar um ambiente fechado, ele já vai criar esse ambiente. É importante vocês terem cuidado que paredes, tá? Ó, paredes, elas delimitam ambientes, certo? Elas normalmente vão delimitá-los. Algumas opções de parede, eu vou clicar aqui e criar esse ambiente. Como a parede pode não delimitar ambiente? Deixa eu ver se ela subir 1 metro aqui, ó. Se ela passar do nível do ambiente, vou dar OK, ela não delimita, então ele está não incluso. Então as paredes têm que começar pelo menos no nível. E as paredes têm que ter uma altura também. Eu acho que se essa parede for baixa, deixa eu ver aqui, 0,10, ele consegue ainda até em 0, menos 1. Abaixo também está conseguindo. Deixa eu colocar essa parede não conectado com, não pode ser 0,10. Aqui, ó. Ou seja, se a parede estiver abaixo, tá? Se a parede estiver abaixo, eu vou olhar no corte aqui, ó. Desculpa, pessoal. Se a parede estiver abaixo do esperado, tá? Aí acaba ela aqui, ó. Tá vendo? Se a parede estiver abaixo, ela não limita também o ambiente, ok? Vou dar um MA, clica aqui. A parede em 0 da implantação até lá, pronto, certinho. Então o ambiente está funcionando corretamente. Outra coisa na hora de criar os ambientes. Na hora que eu vou botar aqui, ó, é importante dizer que o ambiente tem um nível superior. Então ele está sempre começando no nível que eu estou trabalhando. Então que nível é esse, Daniel? Espera aí.
Olha, esse corte eu vou botar ele menor, tá? Para que a gente só enxergue o projeto. Gente do céu. Vou deixar ele vindo só até aqui. WT, 2 telas, tá? Eu tô vendo ali, ó, o nosso projeto que está sendo feito agora. Então percebam aqui, ó, que eu tenho o térreo, que é o nível que eu estou trabalhando. E aí, essas paredes, esses elementos, os ambientes aqui, ó, vão ser criados dentro do nível que eu propus, tá bom? Então, se essa vista for no térreo, o ambiente vai ser criado no nível térreo. Se por acaso a gente utilizasse uma planta de implantação, tá? E eu criasse o ambiente aqui, ó. Olha lá. Criar aqui. Olha só o que acontece. O ambiente, ó, RT, ele é criado embaixo, tá vendo? Ele foi criado no ambiente abaixo, que é a implantação. Já aqui, ó, RM, ele vai ser criado no meu ambiente interno que eu estou fazendo. Outro cuidado que a gente tem que ter é onde começam as paredes e onde terminam. Perceba que aqui na implantação, ó, não tem nenhuma parede, aí o ambiente ocupou tudo. Tá? Ele está ocupando tudo do projeto. Essas paredes teriam que descer. Vamos descer elas? Então, olha só, eu vou colocar essas paredes na implantação. Ó. E agora, meu ambiente, ele está definido corretamente. Perceberam? Então, são alguns cuidados que a gente tem com o ambiente. Outro cuidado que a gente tem que ter é... Então, eu estou dizendo para ele que ele começa embaixo, ele vai acabar onde? No térreo. É muito comum as pessoas fazerem assim. Ó. Eu começo no térreo, porque eu estou usando a vista térreo, e eu vou acabar no térreo. Com quanto? Com 2,40. Tá? Mas eu também posso dizer, ó, eu quero que comece no térreo e acabe no primeiro pavimento. O único cuidado que você tem que ter é que se você fizer uma planta em cima, pode ser que você veja esse nível abaixo. Então, por isso é mais comum a gente trabalhar com... Começa no nível que eu estou desenhando, acaba no térreo ou no nível que eu quero que acabe, com o deslocamento. Sempre lembrando que se eu botar 2,60, que é a altura do meu forro de uma sala, por exemplo, ó, ele já vai ficar... Eu vou cortar aqui, eu vou trazer aqui para dentro, vai ficar melhor de ver. Ó, RT, olha lá. Esse ambiente está mais alto que esse. Por quê? Porque esse ambiente começa no térreo. Ah, tá. Eu usei o Tab para achar isso aqui, tá, gente? Tab. Eu vou dando Tab até eu achar o ambiente. O ambiente é isso aqui, tá? Ó, térreo 2,60. E esse aqui já não é térreo 2,60, é térreo 2,40. Ok? Esse é um outro cuidado que vocês têm que ter. Eu já falei sobre níveis escondidos, então dê uma olhada nos nossos vídeos que tem sobre níveis escondidos. Mas se tiver um piso aqui, pessoal, ó, anotar piso. Então, desculpa, arquitetura piso. Eu vou criar um piso dentro desse ambiente aqui, ó. Tá? Vou fechar ele e vou dar OK. Não. Esse piso tá aqui, tá vendo? Se esse piso tiver um desnível, por exemplo, 40 centímetros, olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai subir. O ambiente que estava aqui, ó, o ambiente que estava aqui sumiu. Se eu pegar isso aqui, ele vai mostrar onde está o ambiente. Olha ele aqui onde é que está. Ele ficou preso embaixo do nível. Então tem que ter cuidado, por exemplo, do nível do piso não ter delimitação de ambiente. Se eu tirar, o piso passa normalmente, tá? Ou o piso está em 0, certinho, abaixo do ambiente, aí ele não delimita o ambiente, tá? Última dica sobre ambientes. Eu costumo ter vários tipos de padrão para ambientes. Então eu tenho um ambiente padrão que tem o nome e o texto da área. Eu tenho um que tem materiais, então aqui eu especifico os materiais do ambiente, tá? Então aqui, ó, piso, parede, teto e rodapé. E eu também tenho um tipo de ambiente chamado executivo, tá? Onde eu coloco bastante dados aqui, perímetro, volume, o número do ambiente e a área. Só cuidado que esse volume é a área vezes esse deslocamento aqui, tá? Então, se for 2,6, o volume vai mudar. Ok, pessoal? Essas são as dicas que eu dei de ambientes e como a gente definir os espaços. Outra dica que eu vou dar para vocês, para finalizar aqui ambientes, é: se o ambiente é externo e o nível é externo, crie esse ambiente dentro do nível específico que você quer. Tá? Crie, por exemplo, no nível ambiente. Não crie outro nível, senão você vai criar, depois você tem que vir aqui, ó, fazer subtração, ele nunca vai estar nivelado, é melhor você apagar e refazer. Quando vocês quiserem pegar todos os ambientes, faça assim, ó, caixinha de seleção, filtro,
desmarca todos, pega só ambientes, ó, e delete. Ok, pessoal? Gostaram das dicas?